tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, minha gente. Estou aqui nessa cadeira de balanço muito confortável, mas mais confortável ainda é a palavra de Deus para nós. Então, você está aí com o seu caderninho, com a sua Bíblia. Começa mais um A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos fazer nosso estudo hoje, Mateus 17, 14 a 27. Senhor, nós queremos ser embalados pela Tua Palavra, essa é a palavra, que a Tua Palavra embale a nossa vida, que ela nos leve para a direção certa. Então abençoa, ilumina nossa inteligência, nosso coração, a gente pede todo dia isso, mas é isso mesmo, embala a nossa vida com a Tua Palavra, que na hora que a gente mais precisar, a gente possa lembrar aquele versículo, aquela promessa, aquela ordem, aquele princípio eterno, aquela mensagem para a nossa vida. Nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos à palavra de Deus hoje, que está em Mateus 17, de 14 a 27. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, ele tem crise de epilepsia e passa mal. Muitas vezes cai no fogo, na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Tomou a palavra: ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei o menino. Se eu fosse forçar um pouco, aí você ia forçar muito. Eu ia pôr uma ordem aqui. Trazei o menino. Foi uma ordem que ele deu, mas num contexto. Mas você pode aplicar na sua vida. Traga o menino para Jesus. Leve as crianças para a igreja. Eles vão gritar, eles vão fazer bagunça. Até cachorro está fazendo bagunça na igreja, o povo não fala nada. Deixa as crianças vir para a igreja. Deixa as crianças, leva para Jesus. Trazei-me o menino, ele falou. Traga o menino para mim. Criança não incomodou Jesus. Ele sempre amou muitas crianças. Leva as crianças para Jesus. Mas não vou grifar como ordem, não, para não forçar muito, né? Então, Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. E aqui já vem uma promessa no 20b. Olha só. Vou pegar o meu verdinho aqui. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Você já viu a semente de mostarda? Eu vou trazer aqui no próximo programa, se eu achar lá em casa. Eu estou na Terra Santa. É muito pequeno. Mas, falando em mostarda, não estou falando nada de lanche, da semente de mostarda. O mestre, Padre Carlos, vai explicar para nós agora. Por que Jesus, Padre Carlos, usa o grão de mostarda para falar de fé? Caríssimos irmãos e irmãs, a linguagem de Jesus para falar da fé, comparando com o grão de mostarda. Os discípulos, ou a comunidade cristã, conforme essa palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, os discípulos têm uma fé que compreende e que assente, mas que ainda não é uma fé suficiente. E a fé, como nós sabemos, como um meio da nossa amizade com Deus, ela precisa ser intensificada. Nós temos na igreja, por exemplo, diversas formas de fazer intensificar, aumentar a nossa fé. E Jesus está dizendo, aqui na palavra de Deus, no versículo 20 do capítulo 17 de Mateus: por causa da pobreza da vossa fé, disse Jesus, em verdade vos digo, se um dia tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa daqui para acolá,
e ela passará. Nada vos será impossível. Do tamanho de um grão de mostarda. Você que conhece o grão de mostarda, pequenininho, mas se daquele tamanho, na linguagem de Jesus, for a vossa fé, coisas grandiosas vós fareis, disse o Senhor. E é como se diz cientificamente, a ciência diz que o ser humano normalmente não utiliza, aliás, utiliza uma porcentagem mínima, pouca, da sua inteligência. Imagina se utilizasse mais da sua inteligência. E aqui também no nível da fé. Se, como disse Jesus, se do tamanho de um grão de mostarda a gente faz coisas grandiosas no nível da fé, imagina se a gente tiver uma fé intensa, uma fé aumentada, uma fé cada vez mais crescente no Senhor. Cresçamos, irmãos e irmãs, na fé, em Deus, no Senhor Jesus. Muito obrigado, Padre Carlos. Sua palavra é a palavra da igreja para nós, né? À luz do magistério da igreja. Quantos anos um padre estuda, né, gente? Faz propedêutico, filosofia, teologia, mestrado, doutorado. O padre estuda a vida inteira. Louvado seja Deus pela Igreja Católica Apostólica Romana, pela seriedade que tem nos estudos. E aqui o versículo 22. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhe disse, e aqui já tem um princípio eterno que eu estou vendo, ó. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E aí fala no finalzinho aqui, que os discípulos ficaram extremamente tristes. Então Jesus está falando, ele falou várias vezes, eu vou sofrer, gente, eu vou levar uma surra, eu vou apanhar, vão bater em mim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele explicava, ele falava, mas ninguém parece que estava dando crédito. Bem capaz mesmo, falava, bem capaz, porque eles esperavam um mestre. Eles esperavam quem? Um mestre político, que viesse derrubar o prefeito da época, o governador da época, o presidente da época. Isso não era político. Eu vou sofrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí quando Jesus passou o que passou, e eles viram o que aconteceu, aí ele falou, nossa, bem que ele tinha falado. Aí essas palavras eram vida. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Na hora mais dura, quando você passar pela provação, você vai lembrar, puxa vida, Jesus me falou a sua palavra, né? Que ele ia ressuscitar, que ele ia vencer, que era para eu ter fé. E não for para ter fé grande, fé pequena, fé aquilo. Ter fé. Se for fé, tamanho de grão de mostarda, não tem problema. O importante é ter fé e pedir, porque a fé é um dom. A gente pede. E eu queria rezar com você, então, nesse dia de hoje. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Reza comigo. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E é isso mesmo. E é na hora da aprovação que a nossa fé aumenta. Não é verdade? A gente passa por tantos problemas, tantas dificuldades. Nem achei um rapaz esse dia, lembrando a história dele. Hoje ele está bem de situação, é um trabalhador, trabalha de madrugada até a noite. Mas ele lembrava, quando ele saía, era o mais novinho, ia buscar as vacas no meio da serra, de madrugada, aquela serração, e ele com medo de onça, chorando, chamando a vaca, bem baiada, bem diamantina, bem. Aí quando ele achava as vacas assim, aquele frio, descalço, na geada, ele corria no meio das vacas e agachava assim para esquentar um pouquinho. Aí, tá faltando uma. E ai, se chegassem as vacas. E ele falava, Deus me guardou, eu rezava, eu era uma criança. E ele não tem revolta não. Aprendeu com a vida. O trabalho honesto não deforma o homem não. O trabalho honesto ele ganha músculos, não só no corpo. Já viu esse povo da roça, como é que é tudo musculoso? E a academia deles é na teta da vaca, ó. Ela é inchada, no enxadão. Então hoje esse meu amigo, ele tem a fé em Deus, que ele passou por muitas provações. E eu fiquei pensando, um menino de 8, 9 anos, buscando a vaca no escuro, na serração, naquelas montanhas que tem onça. Quem mora lá sabe que tem onça. E ele com medo, mas ia todo dia para ajudar o pai. E todos os irmãos trabalhavam com o pai. São histórias como essa que você deve saber, que fazem crescer a nossa fé. Então hoje, meu irmão, que o Senhor aumente a minha
e a sua fé. Que Ele nos enche de coragem, que você que hoje está passando por uma dificuldade muito grande, possa lembrar das palavras de Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles na hora não entenderam. Quando o Senhor falava, vai ter sofrimento. Engraçado, falou de sofrimento, falou de cruz, ninguém quer, né? Ninguém quer. Limpar a igreja, mas ninguém quer. Tem que lavar a igreja, mas ninguém quer. Tem que pagar o dízimo, mas ninguém quer. Ser aplaudido, todo mundo quer. Fala lá o forró. Então, na hora que aperta, a gente quer sair fora. Mas é nessa hora que nós temos que lembrar que a palavra de Deus é força. Por isso eu agradeço a você, contribuinte da Canção Nova, que me faz agora fazer esse programa para você. Graças à sua contribuição, este programa está chegando no mundo inteiro agora e nós estamos meditando essa palavra de Deus que está sendo libertação para tanta gente. Muito obrigado a você. Sua contribuição fiel todo mês garante a evangelização todo dia. Deus lhe pague, Deus lhe pegue. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!